Antes de qualquer fruto ser tocado no jardim do Éden, a verdadeira queda já havia começado dentro de Adão. Não como um ato externo, mas como um movimento interno, invisível e mental. A ruptura não aconteceu nas mãos de Eva, mas na mente de Adão. Romanos 12:5 destaca esse ponto declarando: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Em 1 Coríntios 15:22, Paulo volta a enfatizar isso. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Muitos afirmam que a queda do homem foi comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e desobedecer a Deus. Mas Paulo está sendo muito claro aqui que o pecado surgiu em Adão, antes do ato primário de Eva ao comer o fruto. No jardim, Adão vivia em comunhão com Deus. Caminhava com ele, não havia medo, nem vergonha. Tudo era compartilhado. O som da brisa, o cheiro da manhã, a paz da presença. A Bíblia diz: o homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2:25, mas em Gênesis 2:18 surge uma revelação sutil. Não é bom que o homem esteja só. A palavra só, utilizada aqui, em sua profundidade, não significa solidão conjugal, mas o princípio de uma crença de separação. Adão, aos poucos, começou a sentir um eco de isolamento dentro de si. Como vimos nos episódios anteriores, Adão estava em Cristo. Ele foi criado e era sustentado em Cristo. Mas algo ocorreu com Adão no Éden, que fez ele começar a se sentir separado de Deus. A identidade verdadeira de Adão começou a ser questionada dentro de si. Não leia Gênesis de forma literal, imaginando uma cobra externa na frente de Eva, convencendo ela a comer o fruto. Muitos estudiosos o fizeram e terminaram com uma teologia profundamente distorcida sobre o que realmente aconteceu no Éden. E qual o verdadeiro problema da humanidade e o que realmente é pecado. Jesus sempre usou parábolas e histórias porque ele sabia do problema que era usar uma linguagem literal para entender algo espiritual. Olhe Gênesis como uma parábola que explica como o pecado surgiu dentro do homem. Isso o ajudará a entender seu próprio mundo interior. Agora vamos analisar Gênesis 3:5. A sutil voz da serpente, ou pensamentos diabólicos, como você quiser interpretar, surgiram em sua mente dizendo que, se eles comessem o fruto, eles seriam como Deus. Note aqui, o problema mundial da humanidade, a mentira que dura até os dias de hoje e que alimenta todas as religiões mundiais. Você não é igual a Deus e você precisa fazer algo para se tornar semelhante a Deus. Mas a verdade é, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Vocês são todos filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5:5. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. A serpente brota como uma crença distorcida de quem Deus é e quem é o homem. Eva responde que Deus disse que eles poderiam comer de qualquer árvore, mas se comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles provariam a morte. A serpente rebate dizendo que é mentira, que Deus não quer que eles comam da árvore, para eles não se tornarem iguais a Deus. Aqui algo se quebra dentro de Eva, a identidade de Deus e da humanidade. Dentro desse contexto, Deus era só um mentiroso. Deus não era bom. Deus não criou eles completos e perfeitos. Não dava para confiar em Deus, e não havia outro caminho se não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para se tornar aquilo que eles não eram. A bondade de Deus foi distorcida dentro de Adão e Eva.
e criou um abismo mental onde nunca houve separação real entre o homem e Deus. Deus avisou que se eles comessem o fruto, a morte viria. Isso não era uma ameaça de castigo, mas um aviso amoroso, como um pai avisa seu filho que se ele encostar no fogão quente, ele vai se queimar. Foi uma declaração da consequência natural de uma vida cega para o amor, perdão, riso, alegria e a paz que Pai, Filho e Espírito são e compartilham conosco em nós. Aqui entra uma declaração de papai no filme A Cabana. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro. A separação nunca foi real, sempre foi uma crença instalada dentro da mente humana. O homem, criado para receber, descansar e participar da plenitude da vida divina, agora tenta se tornar algo que acredita não ser. Tenta conquistar algo que pensa não ter. E tenta se proteger por conta própria. Tive medo e me escondi. Gênesis 3:10. Essa é a voz da mente caída. Como alguém pode ter medo do Pai, Filho e Espírito Santo? Fomos criados pela graça, bondade e amor de Deus, para compartilhar a vida com eles, em confiança e liberdade. Mas de repente, a figura de Deus foi manchada pelas crenças distorcidas em nossa mente. E qual foi a resposta de Deus para a queda? E o Senhor Deus passeava no jardim. Gênesis 3:8. Deus não estava furioso, nem decepcionado ou armado de fúria. Deus veio como sempre vinha, porque amor não muda com o erro, o amor não abandona. O amor pergunta: onde você está? Gênesis 3:9. A morte que Adão experimentou foi o colapso de sua visão da verdade. Ele passou a ver Deus como outro separado, como o grande vigilante, como alguém que exige algo que ele não consegue cumprir, como alguém que pune e mais, alguém não confiável. Isso é o que chamamos de vida na carne. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Adão e Eva se perderam de si mesmos, esqueceram sua filiação, perderam a consciência da presença de Deus neles, e agora viviam por esforço, medo e autoproteção. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Gênesis 3:19. Mais uma vez, não um castigo, mas a declaração das consequências de uma vida alienada ao amor. A vida que antes era recebida como um presente da graça, agora parecia algo a ser conquistado. Não porque Deus mudou, mas porque o homem não conseguia mais confiar. Mas Jesus disse: as aves do céu não semeiam nem colhem, e vosso Pai Celeste as alimenta. Observem os lírios do campo. Jesus está levando eles aqui a observarem a revelação da bondade e do cuidado de Deus através da natureza. Adão e Eva comeram o fruto e se instalaram na consciência de separação. Gênesis 3:7. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Aqui podemos ver que os olhos de Adão e Eva se abriram, ou seja, as lentes pelas quais eles enxergavam o mundo se abriu para uma realidade distorcida. Em João 9:39, Jesus afirma: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus veio para voltarmos a ficar cegos para essa realidade distorcida sobre Deus e sobre nós mesmos, e para voltar a enxergar a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 1:18. Note essa declaração em Gênesis 3:22. E o Senhor Deus disse:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus não está afirmando que o homem não era como ele e agora havia se tornado igual. Isso tornaria as afirmações da serpente verdadeiras. É importante aprendermos a separar. Quando Deus faz uma declaração sobre nossa natureza, a verdade do nosso ser, e quando Deus faz uma declaração da experiência de vida, ou seja, a forma como vivemos. E essa aqui é uma declaração de experiência de vida. Adão e Eva haviam se tornado como Deus, no modo de viver, definindo o que é bom e ruim por si mesmos. Eles se tornaram seu próprio Deus interno. Nunca fomos criados para fazer isso de maneira independente de Deus. Deus realmente conhece o que é bom e mal, mas nós julgamos e determinamos as coisas boas e ruins com base na crença de separação, segundo nossos interesses individuais, através das lentes do medo e não do amor. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Efésios 4, 17 e 18. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Jesus declara em Mateus 13, 13 ao 15, Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se convertem, e eu os cure. Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria sobre 3 coisas que entendemos errado: pecado, justiça e juízo. Ele afirma, do pecado porque não creem em mim. Ele não diz que pecado é fazer coisas erradas. Ele afirma que pecado tem a ver com cegueira, não reconhecer ele, não crer nele, como aquele em quem todas as coisas foram criadas e existem, aquele que compartilha todas as coisas conosco no Espírito. Da justiça, porque ele vai para o Pai, e não verão mais ele. Ele não diz que a justiça de Deus é condenar aqueles que não creem. Ele diz que a justiça é que ele vai ir para o Pai, e ele não vai ir sozinho. Ele vai levar toda a humanidade com ele, porque não estamos separados de Jesus. Tudo o que acontece com ele, acontece conosco. Ele morreu, e nós morremos. Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos. E ele ascendeu, e nós ascendemos juntos. Efésios 2, 6, 7 e 8. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ele também afirma que o Espírito Santo nos convenceria do juízo, que o príncipe deste mundo já estava condenado. Ele estava revelando que o juízo de forma condenatória não vem de Deus, mas sim dos homens, e que os homens iriam condenar ele, o príncipe deste mundo, da maneira mais cruel. Entendemos errado essas 3 coisas, porque pensamos que pecado tem a ver com nossos erros, e como Deus é amor, mas também é justiça, Ele irá nos condenar de maneira severa. Essa era a visão da humanidade sobre Deus, mas Jesus afirma que o Espírito Santo testificará e nos ensinará sobre a verdade, para que sejamos livres das mentiras que acreditamos. A palavra para pecado é amártia,
que significa errar o alvo. A verdade do nosso ser e nossa identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Se a natureza mais profunda de Deus é amor, nós também somos amor. Então, cada vez que agimos e vivemos de forma contrária ao amor, estamos errando o alvo, vivendo fora do nosso design original em Deus. Muitos teólogos pegaram primeiro João 3,4 e criaram uma doutrina em cima disso, afirmando que pecado é transgredir a lei. Então voltaram à vida cristã para o desempenho e obras, deixando as pessoas cada vez mais cansadas e sobrecarregadas por nunca se sentirem o suficiente para Deus. Mas eles ignoram o contexto dessa passagem que diz: "E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é." Em Romanos 5, verso 13, Paulo deixa claro que o pecado já estava no mundo, antes mesmo da lei. A lei foi dada para trazer consciência de nossa vida fora de nossa identidade em Cristo. Mas isso é assunto para os próximos episódios. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!